Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que nós iremos concluir esse ensino hoje, meus irmãos. Eu já concluí aqui no tablet, né? Agora nós precisamos concluir juntos uns com os outros. Amém? Então nós estamos caminhando para o fim deste ensino. Foi de grande valia. Eu particularmente aprendi bastante. Eu acho que de todos eu sou o que mais aprendi, né? Porque eu que precisei mastigar de uma forma muito detalhada, né? E aprendi bastante com esse ensino. Os irmãos aprenderam? Os irmãos aprenderam com o ensino? Amém? Aprendeu, Edna? Aprendeu não? Glória a Deus. Aprendeu, Lazinho? Glória a Deus. Quem mais aprendeu aí? Todos aprenderam? Mas os irmãos também querem, estão cansados? Vocês estão cansados, meus irmãos? Assim, quando o pastor pergunta, a tendência é esperar uma resposta e vocês respondem. É essa dinâmica que nós precisamos fazer. Eu pergunto, vocês respondem. Não e sim é a resposta. Vocês aprenderam? Amém. Então você quer saber o que a missionária Wanda, que está aí, né? Sim. Um ponto sim, só um momento, pastor Levino. Um ponto que você, assim, destacou para você no ensino. Teria algum ponto que você poderia compartilhar conosco? Assim, no ensino eu nasci de propósito para um propósito. Sim. Eu aprendi a conhecer Jesus, o meu está propósito. muito alto o fundo lá. Ergue um pouco mais o microfone, por gentileza. Eu aprendi a reconhecer mais o meu propósito. Olhar mais para saber qual é, né? Isso, eu me identifiquei mais o meu propósito. Sim, sim. Né? Porque desde que eu batizei, eu sempre fui uma pessoa assim que faço de tudo na igreja. Ajudo de tudo, que precisa de mim. Eu acho que eu me encaixo em várias áreas. Mas mesmo assim eu fiquei pensando assim. Pode abaixar o fundo, Jesus. Até gosto, tira o fundo. Eu gosto de tudo. Mas qual é o meu propósito mesmo? Além de tudo isso que eu gosto, né? Que eu amo servir a casa do Senhor, mexer com as pessoas e tal. Aí eu vim fazendo uma análise da minha vida desde que eu batizei até aqui, né? Aí me veio uma passagem que você falou, que é assim: Deus não vai dar um dom para você que seja inútil. A palavra do Senhor fala que Ele dá o dom segundo a necessidade da igreja. Exatamente. Né? Aí eu lembrei de você pregando, você falando isso, dando estudo. Aí eu ia para dentro de mim hoje, né? Que eu diminua. Mas as pessoas estão me procurando muito para aconselhar. Aí eu falei assim, então, hoje, o que a igreja necessita da minha pessoa? Aconselhar. Isso. Então eu me encaixei nisso. Muito pra bom. Aconselhar. Glória a Deus. Tem mais alguém? Pastor Levino ia falar, pastor? Oi? O senhor está cansado? Não, eu vou te responder. A gente no dia a dia, com esse calor, a carne fica cansada, mas o espírito não. O espírito está pronto, na verdade. A própria palavra do Senhor fala que a carne é fraca, mas o espírito, né? Sempre está forte. Graças a Deus, eu sinto assim, canseira assim no corpo, né? Do dia a dia hoje, mas o meu espírito está, tá jóia, viu? É verdade. E amém. O propósito que o pastor estava falando sobre o propósito, eu sei que muitas pessoas têm aprendido. Qual é o objetivo, ou a finalidade, ou o propósito de você estar aqui neste mundo? Por que você está aqui neste mundo?
Então, é isso aí que o pastor está perguntando. Se vocês sabem expressar alguma coisa, por que você está aqui nesse mundo, não é verdade? Eu estou aqui nesse mundo, eu sei que Deus me colocou para mim servir a Ele, honrar Ele, exaltar o nome dEle. É isso que o Senhor me pôs aqui. E também para mim trabalhar, para mim viver, para mim manter a vida. Amém? Glória a Deus. Irmão Lazinho, quer falar? Alguém se identificou em alguma área e queira compartilhar? Irmão Henrique levantou a mão, irmão Henrique? Só cumprimentou aí. Glória a Deus. O objetivo do ensino, amados irmãos, era isso, né? Que na missionária Havana ela conseguiu se identificar. O propósito é eu falar: ó, você tem esse chamado. Não sou eu que tenho que dizer que chamado você tem. É a verdade, através do ensino que nós estudamos todo esse tempo. Eu só queria pedir para desligar os celulares, atrapalha, por gentileza. A Noemi, a Heloísa também, tá? Porque assim tira a atenção de quem está falando. Então, por gentileza, se a Noemi quiser ir na salinha lá, Noemi, pode levar o celular na salinha lá, tá? Não tem problema nenhum. O objetivo é esse: através do ensino você fazer como a missionária Wanda falou, fazer uma alta análise da sua vida, olhar tudo que você tem vivido e se identificar em uma área, saber o que você está sendo útil para o reino de Deus hoje, né? Nós vamos falar um pouco disso nessa conclusão deste ensino, mas existe um ponto que nós não tratamos e que vamos tratar, é sobre a separação entre dom e talento. Dom e talento não é a mesma coisa. Talento é uma coisa, dom é outra coisa. Isso é importante a gente saber separar, porque nós vamos ver aqui, por exemplo, talento. O que significa talento? Talento é uma habilidade. A pessoa, ela é habilidosa, ela adquiriu aquela habilidade por causa das suas práticas. Quanto mais praticar, mais ele vai ficar habilidoso. E isso é uma capacidade humana que todos nós temos de nos tornarmos habilidosos em alguma área. Então, habilidade, ou seja, talento, não é dom. Logicamente que vale a pena também citar que Deus, Ele dá talentos. Ele capacita, Ele nos torna habilidosos em alguma área para a glorificação do seu nome. Mas no sentido de separar dom e talento é importante isso. Por quê? Porque o dom é uma capacidade sobrenatural dada por Deus para a edificação da sua igreja. Então observa que a diferença é que talento é uma habilidade que eu posso conseguir como todos vocês podem. Agora dom é Deus que dá, é independente de quem eu sou, é independente da minha formação, é independente da minha sabedoria humana, porque o dom ele vem de Deus. Ele não é algo que você vai praticar e você vai ficar habilidoso, não. Deus te dá e Ele te capacita para exercer tal. Então existe essa separação que é importante. Por exemplo, o talento, ele é exclusivamente de quem tem. Um jogador de futebol, quem é beneficiado pelo talento do futebol dele? Ele mesmo. Ele é o maior beneficiado. O dom não. O dom, Deus já deu para a igreja, como a missionária Wanda comentou há pouco. O dom, Deus dá para a igreja. O talento, eu posso ser só eu beneficiado e vocês não ter benefício nenhum da minha parte. Mas o dom que Deus me deu, ele já não é meu. Ele já não é para benefício próprio. Ele é da igreja para a edificação da igreja. Você está vendo o paralelo entre um e outro, a separação? Já não é a mesma coisa. Pastor Levino. O meu pai e minha mãe teve 8 filhos. Eu quero dizer para você, o pai e a mãe, eles observam nos filhos qual que tem mais talento.
É verdade, eu falo isso para você, porque o pai, a mãe vê no filho qual que tem mais talento. Vê que o mais assim, o outro mais esperto. Então você, olha, esse aqui, olha, eu falo isso porque meu pai falava, não, olha, falava da minha irmã, essa aqui é mais assim inteligente que a outra. E eu não sei porquê, mas são todos irmãos do mesmo pai, mesma mãe, né? E tem uns que saem mais assim, desenvolvido, né, pastor? Isso é muito natural. Existe pessoas, exatamente, que saem mais desenvolvida que a outra. Para nós vermos a respeito. Pode falar, Molazinho, por gentileza. Que nem tipo. Jesus, só abaixa um pouquinho, você ergueu bastante, baixa só um pouquinho. Assim, quando eu falar baixar e erguer, vai devagar, que você às vezes faz de uma vez. Só um, dois. Falar? Pode falar. Então, eu lembro que minha mãe, eu acho que é um dom. Minha mãe tinha um dom de multiplicação da comida. Dom do quê? Multiplicar a comida. Multiplicar a comida. Porque eu via assim, quando muitas vezes, minha casa era uma casa de muita gente, frequentava muitos amigos, você lembra, né? Galera, época dos black, né? E às vezes não tinha muita coisa para fazer, de um tapoerzinho, numa sobra de um arroz, ela juntava aquela sobrinha de arroz, acho que o gato participou desses mexidos da minha mãe, e fritava uma misturinha ali, um negocinho, uma farinha, para concluir, no final 10 pessoas comiam um tapoerzinho de arroz. E todo mundo saia satisfeito. Isso aí não era hoje, não. Era constantemente ela tinha esse dom de servir todo mundo. É talento ou dom? Eu acredito que entra como... Eu não vou tratar a respeito dos dons, para a gente não sair fora. Deixa para um outro ensino, mas entra como um coração generoso. E generosidade é um dom de Deus, né? Já não é algo humano. Então acaba entrando como um dom. Por ela pensar nas outras pessoas... Não pensar só em si, entra como dom. Por ela ser generosa e ter o foco de alimentar, Deus faz isso. Deus usa a pessoa para fazer multiplicar. Eu entendo como um dom, sim. Amém? Então, inclusive o neném, o gato foi pouco, o neném, não saía de casa, todo fim de semana, o dom multiplicava no barraco. Você entende que o talento, ele é benefício pessoal? Quem entende? Todos os irmãos entendem que o talento, ele é um benefício pessoal? O nosso irmão Henrique, ele dirige aquelas máquinas cortadoras de cana, né, Henrique? Aquele monte de botão, um monte de alavanca. Se eu chegar lá, eu não sei. Quando você chegou, você sabia? Não. Você precisou estudar, praticar. Hoje você é habilidoso daquilo, não é? Você entra até no piloto automático, às vezes você fala, poxa, já acabei, nem vi, não é assim? Por quê? Por causa da habilidade. É diferente. Então, ou seja, eu não posso ser beneficiado com essa habilidade que você tem na colhedeira, mas com o seu dom eu posso ser beneficiado. Porque, na verdade, com o seu dom eu devo ser beneficiado. E nós vamos ver isso, que o dom, ele é da igreja. Abra comigo na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Eu só queria pedir para não deixar nenhum jovem lá, tá? Nenhum jovem lá, Pietra, Heloísa, todas as vezes que eu estou ensinando ou pregando, eles pegam e vazam. Eu queria pedir que eles fiquem na igreja. A salinha é para criança, tá bom? Não é para jovem. 1 Coríntios capítulo 14. Quem vai ler para nós o versículo de número 12? Quem vai ler? Está aberto aí, missionário? Leva lá para a missionária Wanda fazendo favor, pai. Isso, 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Opa! Procurai abundar neles, ou seja, se aperfeiçoar neles, melhorareis para quê? Para a minha edificação? Para o seu... Não, é para a edificação da igreja. Então o dom que Deus dá, tia Luzinete, ele não é meu. Eu tenho um dom, não. O dom que eu tenho não pertence a mim, ele pertence à igreja. A partir do momento que eu não utilizo ele para a igreja, ele se torna inútil. Eu acabo não vivendo o propósito para o qual Deus me chamou para viver. Outro versículo que nós podemos ver, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Você já está com o microfone, missionária? Lê para nós o versículo 7, por gentileza.
A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil, ou seja, útil para quem? Para mim? Não. Por exemplo, na minha tradução do versículo 7 é King James. Foi a que eu achei melhor para a gente poder compartilhar. Ó. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então observa que o dom que Deus dá à igreja é para benefício da igreja. No talento, amados irmãos, não tem a necessidade de trazer benefício para pessoas. Na sua grande maioria, somente o talentoso é quem ele quiser que é beneficiado. Por exemplo, no talento, nas minhas habilidades, eu posso escolher somente eu ser beneficiado, ou eu posso escolher um grupo de pessoas para se beneficiar com o meu talento. Não é verdade? Então isso é importante nós observar. Chama a Pietra também, Edna, por gentileza. Não deixa ficar lá, tá? Se deixar, os jovens é assim mesmo, o pastor compreende, espero que os pais também compreendam, não fica chateado com o pastor, é que eu faço isso para benefício dos jovens, tá? É para o crescimento deles que é importante. Então observa que o talento eu posso, além de beneficiar a mim, irmão Elias, eu posso querer te beneficiar com ele, ou eu tenho essa escolha, entendeu? Agora, já o dom, quem escolhe é o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. O dom, Deus dá ele para a sua igreja. E na sua, presta atenção nisso daqui que é importante, ó. Deus dá o dom para a igreja, e na sua grande maioria, quem carrega o dom de Deus não tem benefício dos que estão à sua volta. Ou seja, às vezes o talento, eu vou ser beneficiado de qualquer forma com o meu talento. Eu posso querer ajudar alguém e beneficiar outras pessoas. Mas o dom, por ser da igreja, às vezes você vai ser beneficiado com o meu dom e eu não. Sabia disso? Às vezes você vai ter um dom e você vai usar ele para a edificação da igreja, mas a mesma igreja que você usou para edificar vai te criticar, vai falar mal de você, vai te rejeitar, vai te perseguir. Então, ou seja, o meu dom, em vez de talvez trazer um benefício para mim, vai trazer perseguição, irmão. Essa é uma verdade. Você quer dom? É importante ter dom. Quer ser usado por Deus? É importante, mas você precisa entender que o dom nem sempre vai te trazer grandeza. Às vezes o dom vai te colocar para ser humilhado, para ser rejeitado, para ser colocado de canto. Isso acontece, irmão. Abra aí conosco aí em Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. A partir do versículo, e aí nesse capítulo, no versículo que eu vou estar dizendo em diante, que ali está falando do Sermão do Monte, você vai observar que Deus está falando de pessoas que servem a obra de Deus, certo? E por causa deles servirem a obra de Deus, vamos ver o que acontece com eles? Versículo 9, vê o 9 por gentileza, tia Luzinete. Bem-aventurado os homens pacificadores. Não, é o 9, é isso daí? É o 9. Então lê o 10, por gentileza. Bem-aventurado os que sofrem perseguições. Olha aí. Por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. O 11, por gentileza. Bem-aventurados sois vós, quando os vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal disserem contra vós. Todos os mal contra vós por minha causa. Opa, disserem todo. Ele está falando: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentirem e perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa.
Ele está dizendo que quem tem o dom de Deus, que aí, você vai ver no versículo 12, ele vai dizer assim, eu já vou citar, ele diz assim, ó: exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino do céu. Sabe por quê? Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, às vezes, você que tem o dom, você não vai ser beneficiado por ele, humanamente dizendo, tá, meus irmãos? Logicamente que recompensa na eternidade nós vamos ter, mas esperar recompensa na terra pelo dom que Deus te deu é não esperar recompensa na eternidade. E às vezes eu quero, irmão Henrique, ser elogiado por uma pregação, eu quero ser elogiado por um ensinamento, eu quero ser elogiado por um louvor. Só que a Bíblia diz que aquele que quer elogio da terra perdeu o galardão na eternidade. Verdade. Se nós esperarmos pelos homens, nós vamos perder lá. Então, ou seja, não se preocupe, meus amados irmãos, se você não é reconhecido pelo que você faz para o reino de Deus. Não se preocupe se na terra você não é bem visto. Não se preocupe se na terra você é até mal falado pelo que você faz para o reino de Deus. Deus está dizendo: aqui você não é reconhecido, mas lá está aguardado para você um galardão. É isso. Então nós estamos fazendo um paralelo entre dom e talento. Talento é benefício terreno, dom é benefício eterno. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. O talento, eu tenho a opção de escolher, porque eu alcanço pela prática, correto? Ó, eu tenho capacidade de me tornar habilidoso como o irmão Henrique na cortadora de cana. Não tenho? Se eu pegar lá e estudar como ele estudou, me esforçar como ele se esforçou, né? Praticar como ele praticou, eu vou ficar bom também. Um dia eu fico bom. Então, ou seja, o talento, eu posso escolher aonde eu quero ser habilidoso, Alex. Eu quero ser habilidoso em tal área, e vou lá, vou praticar, vou me aperfeiçoar, até me tornar habilidoso. O Molazinho, ele é habilidoso com peixe, ele olha para o peixe, sabe se o peixe está bom ou está ruim, né? Ele sabe todos os nomes dos peixes. A Edna, ela está entrando nesse mesmo caminho, está se tornando habilidosa. Por quê, Edna? Porque você está praticando, correto? Foi meio forçado, empurrado lá, mas você está aprendendo. Mas você está aprendendo. Agora, o talento eu tenho opção, só que o dom não. O dom é de Deus, e não é eu que escolho o dom que eu quero ter. É Ele que escolhe o dom que Ele vai me dar. Apesar que a Bíblia fala para nós buscarmos os dons, para orar pedindo ao Senhor os dons para mim. Senhor, eu quero dom. Ainda eu posso falar, só peça o de profecia, que é melhor. Mas quem dá e conforme dá e da forma que quer é o Espírito. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Leva o microfone para ir lá. Noemi, o Luiz já foi lá. Não, mas não dá para sair no vídeo, pai. O pai, ele pede para todo mundo falar no microfone, mas quando ele não quer falar. Veja bem, irmãos, tem pessoas que têm mais de um talento, porque a Bíblia fala que deu um talento para uma pessoa, um granjeou tanto, e tem pessoa que tem mais de um talento. A gente veja que pessoas têm mais de um talento. Sim, habilidade sim, só que nesse contexto aí, pastor Levino, já não é habilidade. Nesse contexto o talento é dinheiro. No contexto, logicamente que ele está falando de dar capacidade à pessoa. Só que o talento que ele deixa ali é dinheiro. Por isso que ele fala que ele enterrou, porque era dinheiro. Porque a palavra talento antigamente era um talento. Por exemplo, um talento, um denário, ou seja, era dinheiro. Então no contexto está falando de dinheiro. Mas realmente pessoas têm vários talentos. Como também é possível uma pessoa ter mais de um dom. Entendeu? Pode falar, irmão Lázaro. Meu pastor, quando a Bíblia fala que Lúcifer tinha diversos dons, entra como esses dons, entra em que sentido na Bíblia? Que Deus deu vários dons a Lúcifer, né? Antes de virar Satanás, né? Sim, ele tinha, mas era tudo para a glória de Deus, né? Mas ele não foi tirado, a Bíblia não fala que tirou, não. Não, assim, a questão de tirado
na verdade, é coisa que ele nunca teve. Porque o que é de Deus, quando você vai para o inferno, meu irmão, você é expulso, é de Deus. A única coisa que Satanás tem, ele tem um poder limitado, maior do que nós. Você está entendendo? É o que ele tem hoje. Mas tem conhecimento, né? Satanás, ele é dono de si mesmo, porque ainda Deus deixa ser, mas tem um detalhe, é limitado. Tudo que ele faz é limitado. Então, ou seja, o que ele tinha na eternidade, ele já não tem mais. Hoje ele é um demônio caído. A única coisa que ele tem é maldade e poder para influenciar as pessoas e poder para matá-las se Deus deixar. Só isso. Você está entendendo? A luz, as músicas que a Bíblia diz que saía dele, isso já não tem mais. Na verdade, ele foi até despido disso, né? Da glória que ele tinha foi... Quando fala que ele é astuto, o que significa um astuto? A palavra astuto no seu original significa inteligência. Uma pessoa inteligente. Só que no sentido bíblico é aquele que usa a sua inteligência para o mal. Porque a palavra astuto na Bíblia já não soa como algo bom. Não é. É uma pessoa que sempre, vamos colocar aqui, uma habilidade. é uma pessoa que usa a sua habilidade para o seu próprio benefício, independente se você vai ter problema ou não. Eu vou querer ganhar em cima de você. É astúcia, vou se aproveitar de você para ganhar e você ficar na miséria. É usar a minha astúcia, a minha inteligência para praticar o mal contra outras pessoas. Amém, obrigado Entendeu? pela explicação. Mais alguém quer comentar? Presbítero Mauro, daqui a pouco nós vamos ler, tá? Pastor, para os irmãos, eu gosto de ouvir assim para depois eu... Rapaz, nesse último dia vocês estão agora pegando aí. É interessante que Deus, além de dar o dom, né, para as pessoas, ele dá o talento também, como foi dito. E eu aqui meditando me fez lembrar de uma mulher na Bíblia, chama Tabita, né, ou Dorca, que está lá no livro de Atos, que ela tinha o dom do amor e tinha o talento de costurar. Ela era costureira. E ela costurava, na época, para todas as mulheres que ficavam viúvas. Ela costurava roupas, vestes. Ou seja, o talento ela usava para doar as roupas, né? Hoje, muitas pessoas não têm mais essa capacidade. As pessoas vão querer ganhar em cima. Ela fazia e usava o amor que ela tinha. Então é interessante que Deus dá essas duas capacidades para as pessoas. Isso é importante, eu estou trazendo nesse sentido, presbítero, separar entre o talento e o dom. Por quê? Porque daqui a pouco eu ia até falar sobre que o seu talento pode ser usado para a glória de Deus, como você está bem usando a Dorcas, mas o dom não é todos que vão ter, né? Mas pode concluir. E daí, inclusive, que quando essa mulher veio a falecer de uma enfermidade, a Bíblia fala que ela era uma discípula, ela era um crente, né? Vamos dizer assim. Automaticamente ela estava salva, né? Deus, pelas boas obras, pelo dom do amor, que é o principal dom que nós temos que ter, né? Inclusive eu já vou deixar isso aqui claro, o principal dom que nós temos que pedir para Deus é o dom do amor. Então ela já estava salva, só que por causa que Deus viu a necessidade daquele povo ali, daquelas mulheres, Deus, através de Pedro, Jesus ressuscitou aquela mulher e ela continua acrescentando no reino. Então até nesse sentido, Deus, eu creio, né? Isso é a minha visão. Deus vai permitir pessoas que têm dom e têm talento ficar mais tempo na terra para ajudar outras pessoas. Não, com certeza. Então uma coisa puxa para a outra. Com Amém? certeza. Irmão Jesus. Paz do Senhor a todos. Ô pastor, o que eu ia tirar minhas dúvidas é em questão do quê? Tem pessoas... Minhas, tem bastante, então. Em questão do quê? Igual o irmão Luiz, o talento dele é diferenciado, fazer uma obra, construir uma casa. Às vezes eu posso ficar do lado dele, persistir vários tempos com ele e não vou conseguir. Igual você falou, se eu ficar do lado, praticar, olhar, tem gente que não consegue, pastor. Então eu acho que tem alguns dons, alguns talentos que as pessoas já nascem para isso. Meu ponto de vista. Sim, tem essa questão. Só que vai tudo do esforço. Logicamente você pode nunca ser igual o Luiz, mas pelo menos aprender a sentar um bloco, medir, fazer conta, porque para ele fazer uma casa, ele precisa primeiro saber matemática, que é fundamental, né, Luiz? Precisa saber contar, precisa saber medir. Então assim, não é só do lado, você precisa ter um começo. Ó, irmão, você quer ser pedreiro? Luiz, eu quero, mas eu não sei fazer conta, eu não sei o que é método. Então você vai ter dificuldade, você não vai ter. Só que se você sabe matemática e você ficar dele insistindo, pelo menos ser pedreiro você vai ser.
Por exemplo, eu posso concordar com você que eu não vou ser um habilidoso que nem o Neymar jogar bola, né? Logicamente, mas foi que nem o pastor Levino disse no começo. Tem pessoas que têm mais facilidade para umas coisas e outras para outras, mas isso não significa que é Deus que escolheu dar. É pessoas que são limitadas por isso fala da nossa humanidade. Isso é humano. É natural umas pessoas se adaptarem com algumas coisas que são humanas mais do que as outras. Logicamente, como eu disse a princípio, que Deus também, Ele dá habilidades que são talentos para as pessoas, para a glória dEle, como o irmão Mauro o presbítero Mauro acabou de usar, em questão da costura. Deus capacitou aquela mulher para costurar, e aquela mulher entendeu que o talento dela poderia glorificar Deus, ela fazia roupa para servir as outras mulheres, né? Por exemplo, tem outro no texto, na Antiga Aliança, eu esqueci o nome dele, que quando foi fazer a Arca da Aliança, Deus deu um talento para ele poder talhar. Mas não é dom, para ele talhar é um talento. Ele trabalhar na madeira, isso é um talento que Deus deu. E Deus fala, Deus capacitou ele para isso, para ele talhar a madeira da arca da forma que Deus queria. Você está entendendo? Então, pode falar, Luiz, queria falar alguma coisa? Não, é isso que eu ia falar, porque assim, cada um tem uma maneira, uma capacidade para uma coisa. A gente pode até aprender, igual o pastor falou, né? Um exemplo, manda eu mexer com alguma coisa digital. Jesus amado, é um sofrimento. Eu posso até aprender, eu posso me esforçar, mas assim, eu nunca tive vontade de pôr num computador, num celular. Eu sei que eu vou aprender, mas vai demandar mais tempo do que certas pessoas que têm aquela facilidade. Exatamente. Aí, como eu tenho preguiça para isso, então eu fico assim mesmo, deixo do jeito que tá. Você falando isso, eu lembrei, por exemplo, eu nunca fiz curso de computação, de edição de cartaz, de edição de vídeo. Eu lembro quando eu cheguei na igreja lá, quando na verdade iniciou a igreja lá onde eu congregava, tinha essa carência. Eu falei, pastor, eu quero aprender som, nunca fiz curso de som, nada. Aí o que aconteceu? Eu orei, irmão, falei, Senhor, eu quero fazer para a tua glória. Me dá capacidade, eu quero aprender a fazer cartaz, eu quero aprender a mexer no som, eu quero aprender, eu falei para Deus. E aí quando Deus olhou para mim e viu que eu queria fazer para a glória dele, Ele me capacitou. Só que isso é um talento, não é dom, certo? É um talento que eu quis usar para a glória de Deus, e Deus então me capacitou. Isso é importante porque existem pessoas que tudo é dom, irmão, não é dom não, nem tudo é dom, tá bom? Vamos lá, podemos ler o versículo, mas um missionário, vamos lá. Porque hoje é o último dia, vocês... Vai até 10 horas, gente. A paz do Senhor, igreja. É interessante o que o pastor está falando, porque vamos por aí o dom, não me engrandecendo, tá, irmãos? Deus me deu o dom de louvar. E talento, eu sou cabeleireira, faz 7 anos que eu trabalho nessa área. Eu falei assim, eu quero mexer com cabelo, eu não sabia mexer com cabelo. Aí eu fiz curso, e esse modo que nós estamos aqui me fez lembrar, porque quando a gente fazia curso, lá tinha moça que tinha talento de maquiagem, escova, penteado e sobrancelha, e dia de fazer workshop em escola, a professora escolhia, você tem talento para fazer escova rápida, progressiva, maquiagem e penteado, então vocês que sabem, já têm esse talento, elas escolhiam, então é muito interessante. Isso. Tem o dom e tem talento, e praticar. Exatamente, por exemplo, eu como um pastor, eu posso olhar para a igreja e eu preciso de uma área específica, eu vou olhar para ele, vou ver quem é mais habilidoso, quem vai mais ágil vai se dar fácil, porque é isso daí, é a pessoa conseguir enxergar, então isso fala de talento. Agora o dom, como eu tinha falado anteriormente, o dom eu já não posso escolher, eu posso orar pedindo um específico dom, mas é Deus quem dá. Vamos só ler o versículo. Quer falar alguma coisa sobre o talento? Então volta lá, pode, pastor, para a gente depois não voltar atrás. Não, fica à vontade, se nós não terminar agora, nós termina semana que vem. Não tem problema não, pastor não tem pressa não. Então, você me fez lembrar, pastor,
Quando a igreja não era nada disso, quem conheceu sabe, a Maria, alguns aqui, que tinha um quartinho pequenininho aqui, que deveria continuar aquele quartinho, né? Que era o quartinho da oração. Quando o pastor estava pregando, os obreiros estavam tudo lá de joelho. Era esse quartinho que tinha aqui. E olha, não é que não é, mas era mais. E aí começou a ter dificuldade em algumas áreas aqui, financeira. Aí uma irmã falou assim, a irmã Soili, né? A irmã Joana, a Luci, né? Falou assim, gente, a gente podia fazer salgado. Aí eu falei assim, mas eu não sei fazer salgado. Tinha uma irmã aqui que ela saiu, ela falou assim, a minha cunhada é da Assembleia de Deus e ela faz coxinha, eu vou conversar com ela para ensinar vocês a fazer coxinha. Eu falei, mas de outra igreja não vai querer ensinar, né? Mas ela aceitou, mora aqui na rua de trás, aqui abençoada. Eu até no começo falei coxinha da humilhação, mas Deus vai honrar nós. Porque a gente foi fazer aquela coxinha, não sei se a irmã Joana lembra, ela chamou eu até de burra. Porque ela queria que fizesse de acordo com a vontade dela, sabe? E eu chorando ali com a Lucia, aprendemos a fazer a coxinha, né? Aí viemos para cá e eu orei a Deus. Falei, Senhor, não é para mim, não é para minha casa, é para a tua obra. Me ajuda, me dá habilidade, que nós venha vender coxinha e que venha sair gostoso, tudo. De lá para cá, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Deus me deu tanta habilidade que quem me conhece e trabalha aqui na igreja sabe que eu faço a massa, faço o recheio, ainda faço almoço para a turma que está tudo aqui. E a gente fala, não, gente, não vende mais coxinha não, que nós não estamos dando conta. Então, Deus deu talento para ajudar a obra. Exatamente, missionária. É isso aí. Então, esse é importante a gente saber separar entre dom e talento. Pastor Levino? Cantar é dom. É dom. Louvor é dom. O louvor é dom. Não, mas existe dons, pastor, que, por exemplo, tem um detalhe importante que a galeria de dons não só está em Coríntios, Romanos também fala. Depois nós vamos, eu não ia falar, mas porque eu não quero entrar na parte de questão de dons, porque na verdade em Romanos capítulo 12, se eu não me engano, ele fala sobre o dom de servir, o dom de exortar, o dom de contribuir. Deus, por exemplo, a riqueza, a Bíblia fala que riqueza é dom. Uma pessoa rica é um dom de Deus. A pessoa só é rica, por mais que seja do mundo, serve o diabo, mas ele é rico porque Deus deu o dom para ele de ser rico. Então assim, existe coisas que a gente não sabe o que é, mas é dom, e louvor é dom. E aí entra a questão, o louvor ele é tão dom, pastor, que o diabo ele gosta de ser adorado, ele gosta que as pessoas cantam para ele. É por isso que a música é uma das coisas que mais influencia. Nós até teve foi agora, sabe, né, Edna? Lá em Birigui, uma conferência de música. E aí o pastor Eliu ensinando, nossa, tremendo, aprendeu muito lá. Que o que mais move as pessoas é a música. É por isso que o inimigo ele se apropriou da área da música e usou o dom das pessoas que Deus deu para cantar música. Por quê? Porque algo que mexe verdadeiramente dentro das pessoas é a música. Eu, por exemplo, eu fui influenciado aí para o mundo através do rap. Eu era um bobão na escola, ninguém dava nada, um rejeitado. Comecei a ouvir Pepeu. Lembra do Pepeu? Comecei a ouvir Pepeu e comecei a cantar. Daqui a pouco começar a cantar as músicas racionais. E aí eu comecei a ganhar ibope na escola. E por causa da música dos racionais eu comecei a falar na gíria. E aí comecei a ganhar mais ibope. E aí foi indo, quando eu fui ver, as pessoas achavam que eu era malandro. E eu me comportei como malandro. Eu tomei posse daquilo, mas quando eu fui ver eu estava usando droga. Mas tudo começou por causa da música. Por causa da música. Então o cantar, pastor, é um dom. É por isso que nem todo mundo. Sabe por que é um dom? Porque nem todo mundo vai conseguir cantar. Tem gente que não canta e não canta. A Maria chegou aqui, pastor, não canta. Maria canta, pastor, não canta. Por quê? Porque ela sabe que ela não tem capacidade. Se ela forçar, não vai sair nada, vai sair desafinado, né, Maria? Entendeu? Então o louvor, o cantar, a voz para cantar é um dom. É um dom.
E aí, logicamente, que existe uma preparação para a pessoa cantar melhor. Mas tem gente que nem fazendo aula sai nada, porque não tem o dom. A Noemi, ó. A Noemi, ela cantou domingo aqui, até depois esqueci de falar, até falei para a Maria depois, os seus filhos com você, que rapaz, acho que eu escolhi certo deixar as crianças louvar aquele, mas foi lindo os dois. Ela cantou com o filho dela aqui, a Noemi depois cantando aqui, eu até olhei para a missionária que estava lá e falei, meu Deus, que presença gloriosa. O dom, ele fala disso, pastor, não é na questão da minha voz ser bonita, é por causa do meu dom, pessoas são tocadas por Deus. A Noemi louvando aqui, rapaz, eu fui tocado ali, senti tão assim a graça de Deus, ela louvando a Deus, que depois peguei o microfone e eu falei, vamos cantar de novo, que tá bonito demais, né? Então é isso, porque o dom fala de edificação, que foi o que nós lemos. Por exemplo, hoje Deus está me dando a graça desse dom de ensinar. Eu estou sendo aperfeiçoado nele, mas está sendo usado para a edificação de vocês. Por exemplo, o violão. Eu lembro quando eu cheguei, estava na cadeia, vi os irmãos tocar violão. Falei, poxa, eu queria tocar violão, vou orar a Deus, que eu quero aprender a tocar violão. Eu quero esse dom. Tocar é um dom. Nem todo mundo consegue tocar, vai lá tentar e não sai. Eu orei a Deus. Na noite, daí eu fui dormir. Eu sonhei que chegava um presente para mim na cadeia. Aí quando eu ia pegar o presente era um violão. Aí eu acordei o pai. Eu orei, Deus respondeu, Ele vai me dar o dom. Fui pegar o violão, aprendi a tocar violão sozinho em menos de uma semana. Logicamente que eu não sei tocar que nem porque eu não procuro estudar, eu toco o básico ali, porque é muita coisa para me fazer. Mas o básico eu consigo, eu aprendi em uma semana, menos de uma semana. Tem gente que fica anos não consegue aprender. Entendeu? Então é isso. O louvor, pastor, a voz é um dom que Deus dá também. Amém? Uma hora eu vou trazer um ensino sobre dons na Bíblia, e você vai ver que a riqueza é um dom. É, irmão. Deus deu a riqueza ao homem e a riqueza é dom. Mas vamos lá. Vamos ler o versículo agora ou tem mais alguma coisa? Existe bastante dúvidas, né? O dom não somos nós que escolhemos, por mais que nós oramos buscando ele. E a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, buscai todos os dons, mas procurai com zelo os melhores dons, preferência de profecia, ele fala. E profecia, irmão, só para dar uma pincelada aqui, não é entregar profecia, é de falar, profetizar, ou seja, pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Isso é profecia, amém? Não se resume somente em entregar uma mensagem específica de Deus para alguém. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Quem está com o microfone aí para ler? Cadê o microfone? Lê, missionário, está aí para ler. O 11. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Opa, o Espírito, ele distribui para cada um como quer? Como ele quer. Não é como eu quero. E tem um detalhe só para a gente passar dessa parte aqui. Você não tem, necessariamente ser obreiro para ter dom. Aí você pega aqui que ele dá a cada um como quer. Ele pode dar um dom para o Geraldo aqui de operar milagres. Sabia? Deus pode dar. Porque o dom não é específico para ministro, é da igreja e é para ser usado na igreja. Então ele pode levantar a irmã Sheila num dom, o Jesus num dom, o irmão Henrique num dom, tá bom? Só para a gente entender essa parte, para nós passarmos aí. Alguma pergunta sobre mais isso aí? Ou podemos passar? Aí referente entre a separação de talento e de dom. Talento é uma habilidade. Pode falar, missionário, não fica com vergonha não. Passa o microfone para ela aí, fazendo um favor. Eu não sei se cabe nesse contexto que a gente está falando. Dom da palavra e da ciência da palavra. Tem isso também, né? Tem. Da ciência da palavra, ele entra na questão do ensino, que é onde Deus, ele dá o dom para quem dá o ensino, ver coisas que um pregador não consegue ver.
Porque são detalhes assim que Deus revela aquele que vai ensinar. Então, da ciência, ou seja, é ter a revelação dos mistérios ocultos do texto que Deus quer trazer para a igreja. Esse é o dom da ciência da palavra. Mas vamos deixar a questão para explicar sobre os dons numa outra oportunidade, tá? Vamos lá. Porque senão daqui a pouco todo mundo vai querer saber, e esse aqui, pastor, e esse aqui? Aí eu tenho que estudar mais também, né, meu? Me ajuda aí. Vamos lá. Como descobrir qual é o propósito da minha existência? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Sabe onde está a resposta? A resposta está em você mesmo. Você precisa responder para você, que nem a missionária muito bem fez no início. Ela respondeu para ela mesma através do ensino, né? Talvez você pode estar vivendo o propósito da sua existência e você não sabe, né? Para saber isso, você precisa saber em que você está sendo útil na terra. Como eu vou saber, por exemplo, a Heloísa, Luísa, como eu vou saber, eu dizendo por você, tá? Vamos supor que é você que está dizendo, pastor, como que eu vou saber se eu estou vivendo o propósito da minha existência? Sabe como você vai saber, Heloísa? É se você está sendo útil na terra. E como eu vou saber que eu estou sendo útil na terra? É saber se aquilo que eu estou fazendo está glorificando o nome de Deus. Como eu sei se eu estou vivendo o propósito da minha existência? Eu só vou saber se eu estou vivendo o propósito da minha existência é se aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo, glorifica o nome de Deus. É isso que você precisa saber. Aí vem a resposta. Essa é a resposta de você saber o propósito da sua existência. Qual é hoje o teu chamado? Qual é hoje a tua vocação? Se você está sendo útil, se você está glorificando a Deus de alguma forma, as suas ações, comportamentos, escolhas. E aí você vai ver. Agora, se você está vivendo de uma forma em que você não se importa em glorificar a Deus, em que você não se importa em saber se você está glorificando a Deus ou não, ou se você faz uma autoanálise e você vê que nada do que você faz glorifica a Deus, você está vivendo inutilmente na terra. Você está vivendo inutilmente na terra. Todos nós que estamos aqui, estamos vivendo algo que glorifica a Deus. Você precisa saber disso. Por mais que você não pegue no microfone, por exemplo, o irmão João, está ali o irmão João. O irmão João ali, você não vê ele fazer basicamente nada na igreja. Mas todos que olham para ele, reconhecem que ele vive o plano de Deus que Deus chamou para viver, não reconhece? Por quê? Porque o irmão João, ele gosta de orar, está sempre na vigília. O irmão João está sempre atento na obra, é um exemplo. Só o histórico dele no avivamento bíblico já é uma pregação para nós. Então, ou seja, ele está vivendo o propósito da existência dele. Você está entendendo o que eu estou querendo mostrar para vocês? Se eu estou glorificando a Deus, irmão Elias, irmã Vanessa, hoje eles estão lá cuidando da mesa de som. Lá eles estão sendo geradores de glorificação a Deus. Porque enquanto o culto está rolando, se eles não organizam o telão, se eles não organizam o microfone, tira a atenção de todo mundo e ninguém consegue glorificar a Deus. Então hoje, eles estão vivendo o propósito de Deus na vida deles, que é cuidar da mesa de som, correto? A irmã Edna, você está vivendo o propósito de Deus, irmã Edna? Não sei, está no ministério de louvor, adora a Deus, está aqui louvando a Deus, está vivendo o propósito de Deus. Entendeu? Então são esses detalhes que você precisa entender, que nem, como é o nome da sua filha mesmo? A irmã Sofia. A irmã Sofia está aqui no grupo de dança. A Heloísa, a Pietra está no grupo de dança. Eles estão aqui fazendo algo para a glorificação de Deus. É nesse sentido que eu estou dizendo. Você está sendo útil para o reino de Deus. Algo que você está fazendo está glorificando a Deus. Isso é importante. Só que não é uma coisa específica que vai dizer que eu estou vivendo o propósito de Deus. Na verdade, é a nossa vida num todo. Porque esse ensino aqui
não resume no que nós estamos estudando hoje, resume no que nós viemos estudando há 3 meses. Fala de identidade, né? Fala de amor, fala de perdão, fala de comunhão. Tudo isso encaixa nesse sentido. Se eu estou vivendo o plano de Deus ou não. Talvez a irmã Joana pode abrir, pastor, misericórdia de mim, então não estou fora do propósito. Não, a irmã Joana está lá todo dia orando pelo pastor, orando pela igreja. Ela perde o sono, ela vai fazer o quê? Vai reclamar, ela vai orar, vai interceder. Está vivendo o propósito de Deus na sua existência. Você está entendendo esse detalhe que é importante? Você saber que a nossa vida num todo precisa glorificar a Deus. Há um versículo que eu não recordo agora, o Lazinho que é bom ali, no santo Google, acha para nós aí? Tudo que é feito sem fé é pecado. E feito com fé não é fé nas coisas, é fé em Deus. Ele vai ver o versículo aí, nós vamos ler. Então observa, amados irmãos, como eu vou saber qual é o plano da minha existência. É você trazer toda essa retrospectiva do que nós viemos estudando e ver se você está se encaixando nelas, se você está adentrando nelas, se você está sendo motivador de ações. E tem um outro detalhe: o que vem de Deus não é benefício pessoal, né? É benefício coletivo. O que você faz, o coletivo está sendo abençoado. As suas ações estão abençoando as pessoas que estão à sua volta. As pessoas à sua volta estão sendo beneficiadas pelas suas ações, pelo que você fala, pelo que você vive. Isso é viver o propósito da sua existência. Lê para nós, irmão Hélito. Pai do Senhor, meus irmãos. Romanos 14, 23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se comer está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não é de fé é pecado, né? E a fé, ela é pela palavra. Você observa que a palavra, ela se estende em todas as áreas da nossa vida. Eu lembro quando eu passei no cárcere, um amigo meu, ele chegou e falou para mim assim: não, os caras da facção lá tem que conversar com eles diferente, pregar para eles uma coisa diferente. Eu falei: não, irmão, a Bíblia é uma só, irmão. O que eu ouço aqui, eles vão ter que ouvir também. Não tem Bíblia aqui. Hoje existe Bíblias que orienta jovem, Bíblia para casal, Bíblia para obreiro, Bíblia para o homem, Bíblia para o grupo. Tem. Só que a letra é a mesma, é para todo mundo, é a mesma coisa. Para os adolescentes que aqui estão, até os mais velhos que aqui estão, a Bíblia é a mesma e todos têm que praticar a mesma coisa. Não tem essa de classificar para um, para outro, não. Os adolescentes que aqui estão, exemplo da Noemi, vocês vão responder por vocês na eternidade. Isso é realidade. Se Jesus voltar agora, Heloísa, Jesus vai consultar você sobre a sua salvação, sobre a sua condenação. Não é o Luiz e nem a tia Luzinete. Por quê? Porque você já é uma mulher que tem uma racionalidade. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Então isso é importante, e isso a Bíblia nos mostra. Então isso é importante nós observarmos. Então, amados irmãos, como que eu vou saber se eu estou vivendo o propósito da minha existência? É tudo aquilo que a missionária Wanda trouxe no começo. Era esse o objetivo. É você fazer essa autoanálise de tudo aquilo que nós viemos aprendendo e ver se você está se encaixando na maior parte delas. Isso é importante para você viver o propósito da sua existência. Amém, meus irmãos? Algum acrescentar nesse assunto? Poxa, o relógio caiu. Não? Então vamos passar. Um outro detalhe, isso é importante, é que viver o propósito da sua existência para Deus é estar disponível para Ele. Viver o propósito da sua existência para Deus é estar
disponível para Ele. Porque você pode estar sendo útil hoje no ministério de louvor, Edna, mas amanhã Deus pode querer tirar você do ministério de louvor e colocar você para ser pregadora do evangelho. Você pode achar que não, mas Deus pode fazer. Não é eu saber qual é o meu chamado, eu tenho esse dom de ensinar, mas Deus pode chegar amanhã e me levar, como o pastor Levino, vou usar aqui, pastor Levino pastoreou a igreja aqui 13 anos. Passou esses 13 anos, Deus tirou ele do pastorado, hoje ele gosta de fazer um trabalho evangelístico. Hoje ele gosta de fazer um trabalho evangelístico. Então, ou seja, não vai ser aquilo, você identificou, o meu dom é esse, significa que você vai viver o resto da vida usando isso. Não, Deus vai te usar você num dom hoje, amanhã ele pode mudar você. É isso que pode acontecer. Você pode ser um líder hoje, que nem tem os líderes aqui, o irmão do Luiz, a missionária Wanda, né? É líder de alguma coisa. Amanhã Deus pode tirar você de líder e te colocar em outra área. Por quê? Porque o Espírito dá a cada um conforme é útil, como Ele quer. Útil para quê? Para o reino, irmão. Hoje você está sendo útil nessa área, glorifica a Deus. Só que amanhã Deus pode falar, mano, você foi muito útil aí, tá bom, só que eu quero você aqui agora. É isso. Tem ministérios que faz assim, tem um pastor que ele é aquele que desbrava, arranca toco, vai lá, levanta a igreja. É o apóstolo Paulo da vida. Só que quando ele consegue levantar a igreja está linda, o pastor presidente, por saber que ele tem um chamado de abrir igrejas, fala, irmão, vou colocar outra pessoa, vou te levar você lá para um lugar, não tem ninguém lá, não tem nenhuma igreja. Você vai lá e vai abrir, é dom. Então às vezes você precisa saber disso. Deus me chamou para isso. Não me tira daqui não, pastor, é isso que não me chamou não. Deus pode estar te usando hoje aí, amanhã ele pode te usar em outra área. Por exemplo, lá em Penápolis, o meu forte lá, as pessoas, onde eu mais me destacava, era na parte do louvor. As pessoas gostavam muito, me elogiavam quando eu louvava. Não que eu não pregava, mas eu era muito elogiado por louvor. Hoje não. Hoje eu louvo, sim, mas onde eu mais me destaco na igreja é na pregação e no ensino. Então a gente precisa estar sensível a isso. Saber que Deus vai te usar conforme Ele quer te usar para o que for útil para o reino de Deus. E você precisa estar disponível. Lembra que eu falei da questão da casa de recuperação? Quando eu dirigia o trator, era útil no trator. Só que depois Deus me provou, falou, tá bom, você está sendo de trator, vou tirar você do trator, vou colocar você para morar com os porcos. Você está disponível a morar com os porcos? Eu falei, tá bom, então você foi testado, agora eu vou te colocar você para ser líder. Então isso é importante você saber, que às vezes você pode estar numa posição de destaque na igreja, e amanhã Deus pode tirar você do destaque e colocar você numa outra posição que não vai ser visto, não vai ser lembrado, vai ser até esquecido, mas isso não significa que você está sendo inútil. Destaque na igreja quem dá é nós, não é Deus não. Todos nós aqui é importante e útil para o reino, desde a mesa de som até aquele que varre a igreja e limpa a igreja. Todos são úteis, são vistos por Deus da mesma forma. A diferença, como eu já disse aqui outras vezes, é a responsabilidade que cada um tem. Pode ser maior, mas destaque é só os homens que vê, porque Deus vê todos nós da mesma forma. É que nem eu costumo dizer que o ministério de louvor não está para se apresentar na igreja. O ministério de louvor está para puxar a adoração da igreja e conduzir a igreja a adorar a Deus. Esse é o propósito do ministério de louvor. Porque a palavra louvor vem da levita, e levita vem de Levi. E aí, por saber que é Levi, eu sei o significado do meu nome. É aquele que aproxima o noivo da noiva. E aí entra para a tribo de Levi, por quê? Porque os levitas eram os sacerdotes, os responsáveis de trazer o esposo até a presença da esposa. Aí entra e vem para o louvor que vai trazer a parte do louvor, é aquele que traz a presença do noivo até a noiva, ou conduz a noiva a adorar o seu noivo.
Esse é o propósito do louvor. E aí entra a questão, pastor Levino, o porquê o louvor é um dom. Porque ele tem o poder de atrair a presença de Deus. Quando Davi tocava a harpa, o que acontecia? O espírito imundo saía de Saul. No momento do louvor, pessoas são curadas. No momento do louvor, pessoas são curadas da sua alma, porque o louvor quebranta. No momento do louvor, as pessoas são libertas. O louvor ele é tão importante na igreja, que o louvor prepara o coração das pessoas para ouvir a pregação do evangelho. Você está entendendo, irmão? Entendendo? É bom, é importante, viu, Pedro? Agora é a questão que a minha preocupação tem que ser se eu estou me dando para aquilo que Deus me confiou hoje, de uma forma, vamos colocar, o meu melhor. Se eu estou dando o meu melhor, se aquilo que eu estou fazendo está verdadeiramente me consumindo, como Davi disse, a tua obra, o zelo pela tua obra me consome. E o zelo da obra consumir é sentir dor pela obra, é sentir tristeza pela obra, é ser rejeitado pela obra, é ser mal compreendido pela obra. E isso é ser consumido pelo zelo da obra. Só que às vezes nós eu quero uma posição, pastor. Não é meu pastor. Deus, eu quero um lugar onde eu venha ter paz. Então, irmão, não é na igreja. Paz é lá como chama aquela avenida lá? Na Avenida da Saudade lá. Na igreja, irmão, servir a obra é ser mal compreendido, é sentir tristeza, é ficar a noite sem dormir. Quem aqui dos pregadores que nunca pregou aqui e ficou sem dormir, perdeu a fome? Meu Deus, o que eu falei? Eu falei tudo errado, e a pessoa foi embora chorando, porque Deus falou com ela, mas na sua mente você foi mal. É isso, é ser consumido pelo zelo da obra, é você olhar e falar: eu não preciso disso, eu preciso olhar para a minha vida. As pessoas a quem eu estou me sacrificando estão me rejeitando, estão me criticando, estão me perseguindo. É isso, irmão, você está vivendo o zelo pela obra do reino de Deus. É ser consumido, é ser, o meu olho aqui, ó, perante Deus, ó, esse olho aqui, ó, é que não dá para ver, fica o tempo inteiro que nem aquela figurinha, ela fica tremendo. Não tem uma figurinha do WhatsApp que tem uma mulher lá com um cafezinho assim, o olho fica assim. Meu olho, eu estou trabalhando, eu estou em casa, ele está aqui, ó, não para. Por quê? É ser consumido, é preocupação, é pensando no que vai fazer. Hoje eu trabalhei até 3h30. Cheguei em casa correndo, tomei um banho, almocei e corri aqui para a igreja para poder estudar, preocupado com o que eu ia trazer. Falei: meu Deus, me ajuda. É saber se eu estou dando o meu melhor para o reino de Deus. Porque Jeremias, ai daquele que fazer a obra do Senhor relaxadamente. Sabe o que é ai? É considerado maldito, maldição. E que é um detalhe, Satanás vai fazer de tudo para você fazer relaxadamente. Satanás vai fazer de tudo para você não ser eficaz naquilo que Deus confiou a você. Satanás vai fazer de tudo para você ser maldição no grupo que Deus te colocou para ser bênção. Pode falar, meu amigo. Minha perna já está doendo aqui. Ser consumido, essa perna me consumindo. Misericórdia, papai. Pastor, é assim, e fazer a obra, fazer a vontade de Deus sobre essa terra, às vezes as pessoas pensam que é louvar, é pregar. Não, às vezes é num bom testemunho através da palavra, né? Às vezes é num bom dia para um vizinho, né? É verdade. Deus abençoe sua vida. Mas o vizinho não presta, não importa. Eu sou luz. Bom dia. Maldito. Bom dia de novo. Né? Isso é fazer a obra, porque a glória é para ele, né? E a gente acha que fazer a obra é em coisas mais tão pequenininho, né? Tudo aí possível. Entra lá, assim, eu venho trazendo. É tudo aquilo que nós estudamos nesses 3 meses. E isso não se resume à igreja. O nome de Deus é glorificado no seu trabalho por causa da sua vida. Isso você deve se perguntar. As pessoas olham para você e glorificam a Deus pela sua vida no seu trabalho.
As pessoas te reconhecem como um homem, uma mulher de Deus, dentro da sua casa, diante dos seus vizinhos. Os seus amigos da antiga olham para você e falam que realmente Deus mudou a sua vida. E isso você deve se perguntar, irmão. Porque tudo isso tem a ver em viver o plano para o qual Deus me criou para viver. E aí eu volto a repetir aqui, ó, é a realidade, irmão. Viver o plano de Deus é ser consumido. Consumido por quê? Porque você vai morrer para você mesmo. O que o apóstolo Paulo diz? Eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que nós lemos em Mateus capítulo 5? Exultai-vos quando vos perseguirem, mentindo, caluniarem. Vai acontecer tudo isso, irmão. Vai acontecer tudo isso. E que é uma realidade, talvez você está me ouvindo aqui, ainda bem que eu sou membro. Então eu não quero mais isso não. Não, isso não vai ser para mim não. Irmão, você não consegue dizer não para o seu chamado. Você não consegue. Quem tem chamado não consegue dizer não. Não consegue. Então entenda, irmão. O pastor às vezes vai te compreender mal também. Eu sou ser humano. Às vezes o Elias está lá, ô Elias, pelo amor de Deus, ele me ajuda. Vai acontecer. Irmão, na porta, presta atenção na porta, vai acontecer. E o pastor não vai nem te elogiar pelas coisas certas que você faz, mas entenda, quando você chegar lá, vinde benditos do meu Pai. Foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. É melhor ouvir isso de Deus do que do pastor, irmão. O pastor não pode te dar nada, o pastor só pode te elogiar. E olha que o elogio, se eu elogiar você demais, eu posso tirar o seu galardão. Presbítero Mauro, estamos caminhando para o fim, meus irmãos. Concluindo o que o irmão falou ali, achei interessante porque às vezes as pessoas, né, querem, assim, todos nós que começamos a pregar, né, nossa vontade é pregar bonito, falar bem, expressar bem, né, a palavra de Deus. É um desejo que queime nosso coração. Mas às vezes nós aqui tem bastante obreiro, né, pessoas que pregam, nós temos que entender, a maior pregação é o nosso testemunho. Não é muitas das vezes, aqui não acontece isso, mas tem muitas igrejas que as pessoas começam a pregar, grita, pula, vira camboleta, né? Faz aquele redemoinho, achando que aquilo ali está chamando a atenção de Deus. Mas às vezes um testemunho, como foi falado aqui, até do irmão João aqui, que quando eu vi ele a primeira vez, eu não conhecia a história dele, né? Eu já vi um testemunho de um homem fiel. Ali ele já me ganhou assim, particularmente, como sendo um homem de Deus. Então, o seu testemunho é a maior pregação que você pode carregar. Exatamente. Eu me espelho muito, irmão, no meu pai, o pastor Levino, eu me espelho no irmão João, na irmã Joana, missionária, essas pessoas que já estão mais tempo. Eu aprendi com um amigo meu, procura conviver das pessoas que viveram mais tempo que você, que já passaram mais coisas que você passou, você tem muito que aprender com eles. Eu procuro estar perto de pessoas assim. Por quê? Porque a gente vai crescer, irmão. Então é isso. Tá? Então a pergunta é: qual é o propósito da sua existência? A questão é: você nasceu de propósito para um propósito. Amém? Você nasceu de propósito para um propósito. Então você precisa se perguntar: o que você está sendo útil? Pastor, mas no meu trabalho eu trabalho sozinho. Mas eu estou falando com Deus o tempo inteiro. Estou intercedendo, estou pensando no irmão, estou pensando na irmã, eu estou vivendo um propósito. Está trabalhando o dia inteiro. Pastor, não gosto de microfone não, mas estou de madrugada orando. Isso é propósito. É viver o plano de Deus. E quer um detalhe? Sabe quem sustenta a igreja aberta? São os joelhos que oram aos ocultos. As pessoas que intercedem, que ninguém sabe. Sabe por que o pastor ensina bem aqui, irmão? Sabe por que o pastor prega bem? Ou os irmãos, que por causa das pessoas que intercedem por nós quando nós estamos aqui, ou intercedem quando ainda nós vamos fazer. Não é nada nosso. Não é nada, é que nem eu disse, às vezes vem aqui alguém, eu prego aqui, e a pessoa vem e aceita Jesus. Aí vai lá o bonitinho lá no Facebook, 10 almas para Jesus. É como se fosse ele que tivesse ganhado. Você acha? Maria passou lá
quase 10 anos orando pela Nathalie. A Nathalie vem e aceita Jesus numa pregação minha, Ana Maria. Aí eu vou levar o seu mérito, que chorou, que sofreu, que foi humilhada, que foi amaldiçoada. Rapaz, o mérito é de quem pagou o preço. Pastor Levino passou a vida orando por mim, sofrendo, já contou o testemunho aqui, mas eu fui reconhecer Jesus lá em Penápolis. E o mérito não foi de Penápolis, foi dele. Então é isso, irmão. Porque quando chegar alguém aqui e erguer a mão para aceitar Jesus, tem alguém que estava jejuando por ele, orando por ele, chorando por ele, sendo humilhado por ele. No mínimo alguém que não conhece, porque todo cristão verdadeiro ora por quem não conhece. Senhor, salva aquele que está na sarjeta. Salva aquela mulher que está vivendo uma vida de prostituição. Senhor, liberta da idolatria. Aí a pessoa vem, aí o pregador lá, a pessoa vem e quer Jesus. E tem um detalhe, irmão, não é só ali não. Além do trabalho que teve para trazer ela, vai ter o trabalho para ajudar ela a permanecer. Aí eu venho na igreja, um dia só vou embora. Quem vai discipular? É a igreja. Então é um processo. Entendeu? Então nós precisamos saber se nós estamos vivendo um propósito. Se nós não estamos, bom, é oportunidade, nós estamos vivos. Viva o plano da sua existência. Fale com Deus. Como que eu vou saber em que área eu vou encaixar, pastor? Irmão, vamos voltar um pouquinho? Qual é a sua habilidade? A sua habilidade, para que serve para a obra? Ah, pastor, eu sei pintar. Tem um irmão Orlando, pinta aí, ó. Ele não gosta de fazer nada, não quer saber nada. Mas fala, Orlando, pinta para ele, vai pintar. Vem a Adriana, eles pintam aí. Então, ou seja, qual é a sua habilidade? O que você é útil, o que você sabe fazer, que dá para fazer na igreja? Pega e faça, irmão. Fica esperando o pastor pedir, não. Tá, o pastor dá a chave aí, eu vou lá varrer a igreja. Pastor dá a chave aí, eu vim lavar o banheiro. Pastor dá a chave aí, eu vim arrumar as cadeiras. Irmão, eu vou falar, não, você não vai fazer. Não, irmão, glória a Deus, faz aí. Ué. Isso é viver o plano da sua existência. Amém, meus irmãos?